Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Loas e Rezende. Loas se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos conversar sobre a sessão dos classiquíssimos, tá? Do Estação Net Botafogo 1, tá? Mais um filme das antigas aí, muito interessante. Realmente eu não conhecia, não tinha a menor ideia desse filme. É um filme da Nouvelle Vague francesa, tá? É intitulado A Um Passo da Liberdade, gente. É um filme de presídio, tá? É de 1960 o filme, tá? E para eu poder falar dele, né, vou ter que dar os spoilers de sempre aqui, tá? Para a gente poder compreender esse filme aqui. Mas esse filme ele fala de quem? Ele fala de um presidiário chamado Gaspar, né? O cara foi preso por tentativa de homicídio premeditado, vamos dizer assim. Ele brigou com a mulher, né? Que tinha uma irmã mais novinha. Aí eles não estavam se entendendo porque o cara estava querendo pegar a irmã mais novinha. E aí o que aconteceu é que eu acho que a mulher dele pegou uma arma para dar um tiro nele. Eles fizeram uma disputa corporal lá e a mulher foi atingida sem ser fatal, né? Ela acabou sobrevivendo, né? Mas ele acabou sendo preso, né? Por tentativa de homicídio. Ele vai para um presídio. Nesse presídio ele vai dividir cela com outros 4 prisioneiros, né? A gente não tem muito a ideia do que esses prisioneiros fizeram. A gente só sabe que foram coisas pesadas que, inclusive, né, podem levar eles a muitos anos de prisão ou até mesmo a morte na guilhotina. Veja só, né, é citado, né, que um deles pode morrer decapitado, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a guilhotina na França não foi uma coisa que só aconteceu durante a Revolução Francesa. Eu, por exemplo, na minha infância, na minha adolescência, ainda tinha gente sendo guilhotinada ainda na França, tá? E depois a guilhotina foi meio que aposentada mais ou menos na minha época de infância e de adolescência. Tá bom que eu não sou uma pessoa muito nova, mas também não sou tão velho assim, né? Então, o que que acontece? Esses caras, né, eles não tinham outra alternativa, né? Ficou bem claro no filme que eles não tinham outra alternativa a não ser fugir do presídio, né? E aí eles vão começar a cavar um túnel. E o grosso do filme é justamente mostrar como eles, né, para poderem sair da cela deles, eles vão ter que cavar um túnel. Então, é um filme que mostra toda uma engenhosidade, né? Na cavucação desse túnel aí, onde você vai começar a quebrar, né, um chão de cimento, né, que era revestido por pisos de taco, né? Olha só que coisa interessante, né? E aí o que acontece? A gente vai ver todo o processo deles cavarem o túnel, entendeu? Até chegar à rede de esgoto e até poder sair por um bueiro na rua, né? Só que isso foi um processo que demorou, né? Dias e dias e dias e dias, né? E ele ocupa quase o filme inteiro, né? Você vê esse túnel sendo cavado, né? Essa saída, né, para o presídio sendo montada, sendo construída, né? Com direito a você quebrar muita pedra, você quebrar muita pedra, você quebrar muito concreto, né? Eles fizeram um barulho desgraçado naquele presídio e eu não sei como as pessoas do presídio não perceberam isso, né? É claro que eles geralmente faziam mais barulho nos momentos de maior movimento do presídio, quando você tinha muito barulho também. Mas isso não era desculpa, né, gente? Porque eles também ficaram cavando túnel na rede de esgoto de madrugada, né? E as pessoas no presídio sentiriam, né, as vibrações, né, dessas batidas todas aí. Tá bom, é filme, né? É baseado num romance, coisa e tal, embora o filme fique com uma roupagem de parecer história real, né? Um dos prisioneiros do filme, um dos presidiários do filme, aparece no início do filme falando que isso era uma história real, coisa e tal, né? Leva o espectador a acreditar que é uma história real, mas na verdade o livro é baseado num romance. Aparece, né, o título do romance no final do filme, né? O grande detalhe é o seguinte, é que o Gaspar, né,
ele era um cara, vamos dizer assim, mais novinho, né, perto desses outros presidiários, né? Ele vai desenvolver uma relação de cumplicidade muito grande com esses presidiários, né, que são homens mais maduros, coisa e tal, né? E ele era aquele cara novinho, com carinha de anjo, aquele negócio todo, né? E aí vai aparecer um pequeno detalhe nessa história. O que que vai acontecer? A esposa dele vai retirar a acusação, justamente, né, na época em que eles vão realmente fugir, porque eles abriram o túnel todo e não foi assim, abrir o túnel todo e sair correndo, né, no final das contas, né? Você deixa o túnel todo aberto e você espera um momento propício para você fugir, né? No caso, né? Então eles estavam com o túnel já todo construído, né, para poder sair, né? Só que o que acontece? Eles tinham que pegar um horário certo para cada um fugir, né? Um de cada vez, esse negócio todo, né? Para não levantar suspeitas, né? O problema é que a esposa do Gaspar retirou a queixa e isso significaria que ele ia ser solto, né? Em pouco tempo, né? E aí o que acontece? Ele acaba entregando os amigos, né? No final das contas, porque o diretor do presídio estava gostando dele, né? E aí, para o diretor do presídio gostar mais dele ainda, né? Ele vai entregar os colegas, né, para a polícia, né? E no final do filme, todos eles são rendidos, né, pela polícia, aquele negócio todo, né? O Gaspar acaba, né? Não sem antes sofrer uma tentativa de estrangulamento por parte de um deles, né? Ele acaba escapando, né? Aí ele vai para outra cela e o grande detalhe foi o seguinte: enquanto os outros 4 presidiários eles estavam do lado de fora da cela, rendidos pela polícia, só de cueca, sem roupa, né, coisa e tal, né? E o Gaspar passa por eles, sai da cela e passa por eles, ele vai ficar em outra cela, porque a outra cela está toda esburacada, né? Ele passa pelo um dos presidiários ali, talvez o mais velho, o mais experiente de todos, né? Que meio que bolou, né, o plano de fuga, né? E ele olha assim para o Gaspar, né? E só fala assim: pobre Gaspar, né? Porque o que acontece, né? A gente não vê o Gaspar sendo solto, né? E ficou claro, e o filme dá a entender de que o Gaspar passaria mais um tempo na prisão, mas na verdade a gente vê o Gaspar indo para outra cela, né? Então quando o cara fala pobre Gaspar, das duas uma: ou o cara ficou mais um tempinho na cela, na prisão, saiu da prisão, mas vai ter que viver com aquele sentimento de culpa pelo resto da vida, ou ele foi enganado pelo diretor do presídio, né? Que o diretor do presídio vinha com uma conversa muito mole para cima dos presidiários, né? Ele sempre parava, né? Tinha uma longa conversa sempre com um dos presidiários, ele fazia isso com todos, né? E a impressão que dava, né, é que esse diretor de presídio, para tentar conquistar a confiança dos presidiários, ele manipulava esses empresários. Essa coisa não ficou clara no filme, mas ficou meio que no ar, né? Então, o que acontece? O filme ele é bem interessante por causa disso, por mostrar todo esse processo de fuga, né? E é o tal negócio: se a gente pensar em outros filmes, né, que abordam a mesma temática, pegam Alcatraz, A Fuga Impossível, por exemplo, que é o Clint Eastwood, né, que está tentando fugir de Alcatraz, ou você pega um Papillon, né, de preferência do Dustin Hoffman, né, e do Steve McQueen, né, não aquele que ele comia barata mesmo. Não o Papillon mais recente, né, que teve o Rami Malek, né, fazendo às vezes lá do papel do Dustin Hoffman, né? Mas se você pensar, todos esses filmes de presídio onde o cara tenta fugir, elabora um plano para fugir, eles conseguem fugir no final, né? Em todos eles, né? Esse aí, o A Um Passo da Liberdade, ou Le Trou, né, como se fala em francês, acho que se fala em francês assim, que é literalmente o buraco, né? Esse é um filme de fuga de presídios que os presidiários no final do filme não conseguem, não fogem, entendeu? Então você fica vendo todo aquele processo lá deles ficarem cavucando pedra, né? Aliás, diga-se de passagem, né? Ou eles usavam um pedaço de metal para cavar os túneis, né, e ficar arrancando pedra, e eles arrancavam pedra direto com aquela coisa, com uma facilidade enorme, gente. Eu nunca vi umas paredes tão vagabundas assim, para eles quebrarem aquilo com uma facilidade tão grande, mas tudo bem. E fazendo muito barulho no presídio inteiro também, né? Isso também foi uma coisa que incomodou um pouco no filme. De qualquer forma, tá, gente? Fica a dica aí, tá? Um filme de 1960, da Nouvelle Vague.
Tem uma fotografia muito boa esse filme, tem uns trabalhos de closes muito legais. Todos os atores, todos esses 5 protagonistas, né, que é um filme que tem 5 protagonistas, né, no final das contas ali, né, todos esses presidiários que estão nessa cela são excelentes atores, tá? Cada um a seu jeito, são atores muito bons mesmo, tá? E o que acontece? Você vê cada um, entendeu, tendo o seu tempo de tela. Você vê que você não tem um personagem que fica mais à margem do outro, não. Todos eles têm, vamos dizer assim, uma construção de personagem, todos eles têm um tempo de tela, todos eles têm um protagonismo no filme em um certo momento, né? E isso aí é indicação de quê? De que o roteiro é muito bom, né? E realmente é um filme que prende a tua atenção do início ao fim. Você vê que é um filme que tem um roteiro muito bem elaborado, baseado num romance, né? Quer dizer, você não seria um roteiro original, seria um roteiro adaptado, né? Mas mesmo assim, né? É um filme que foi muito bem construído, muito bem roteirizado, tá? Com atores excelentes, tá? E é um filme da Nouvelle Vague que a gente não tem muito conhecimento, né? Então é legal porque quando a gente fala em Nouvelle Vague, a gente pensa em quê? Pensa em Truffaut, né? A gente pensa, de repente, em outros diretores, né, da Nouvelle Vague. Você pensa em Jean-Paul Belmondo, de repente. Você pensa num Godard, né? Você pensa nessas coisas, né? Nesses diretores e atores, né, no final das contas, numa Catherine Deneuve, de repente, né? Você pensa muito nesses caras, né? Você realmente pensa nesses cinemas Nouvelle Vague mais clássicos. E esse daí é um filme que está passando meio que ao largo, né? Pelo menos em termos como pode dizer assim, de conhecimento de que ele existe, de fama que ele existe, né? Ele, de ser ícone, né, da Nouvelle Vague. Ele não é tanto um ícone da Nouvelle Vague, é a primeira coisa que vem à tua cabeça quando você fala em Nouvelle Vague, mas é um filmaço, gente, é um filmaço que vale a pena assistir, tá? E deem uma procurada nesse filme aí, tá? É Um Passo da Liberdade, ou Le Trou, T-R-O-U, Le Trou, tá? O buraco, tá certo? Tá certo, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o Batata Espacial, tudo junto.com.br. E futuramente a gente vai conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Bonjour. Mon ami Jacques Becker a retracé dans tous les détails une histoire vraie. La mienne. Ça s'est passé en 1947, à la prison de la Santé. Nous, on va s'évader, mon vieux. D'ici? D'ici même. Ça, en gros, c'est le plan du sous-sol de la prison. Ouais. Ouais, je comprends, mais d'après toi, où se trouve la descente d'égout? Mais il la surveille, regarde. J'ai jamais éprouvé ça. C'est la première fois de ma vie que je me sens bien dans ma peau. Ouais, qu'est-ce que vous nous voulez? Raconte-nous ce qui s'est passé. Con! Mais quoi? Qu'est-ce que tu as? Gaspard! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, regarde!